Oração de comunicação. Oração de comunicação a Deus.
Miroku Omi, Caminho Supremo Deus, representando o vosso humilde servidor, reunimos-nos perante vós, diante da vossa presença, oficiamos o culto mensal de ação de graças do Templo Messiânico Miroku no Sekai Kyokai, Núcleo Musical, Salvador, Bahia. Neste mês que se finda e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os mameritos, reunidos diante do vosso altar, depositam as oferendas e nossa gratidão em concordância com o vosso sagrado plano e através dos ensinamentos de Meixo Sama, que a construção do mundo de Miroku, o reino do céu na terra, seja o modelo ideal em nossos corações. Pedimos vossa assistência e vossa misericórdia, que nós possamos, Senhor, perceber toda a vossa grandeza e a vossa presença em nosso templo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Que possamos sentir o vosso maravilhoso poder através da força da oração e com esse poder suavizar os nossos problemas, acalmando o nosso espírito, aumentando a nossa fé. Que a luz, o amor e a harmonia irradiem de todo o nosso tempo, levando paz, amor e alegria a todos aqueles com os quais mantivermos contato. Assim seja. Oração a Matsunorito e oração Zengen Sanji. Taka Maharani Kamitsu Marimasu Kamurogi Kamuromi Nomi Koto Mochite Sumemi Oya Kamu Izanagi Nomi Koto Tsukushi no Himu Kano Tachi Hanado Odono Ahagihara ni Misogi Haraitamo Toki ni narimaseru Haraidono Kamitachi Moro Moro no Magagoto Tsumi Kegareo Haraitamae Kiyometamae Tomo Sukoto no Yoshio Amasu Kami Kunitsu Kami Yaorozu no Kami Tachi Tomoni Ame no Fuchi Koma no Mimi Furitate Kikoshi Meseto Kashikomi Kashikomi Momosu Uya uya shikuomo biruni Seison kanzeon bosatsu komodo ni amorase tamai Komyo nyorai to genji Oshi yokudo kashi meshia to narase Daisen sekai Sekai no santoku o meshi gojoku o kiyome Hyakusei moroku isai shuju no dainengan Komi o joraku eigo no Shuko sekai o narashimete Kofuju no kurui naku Fukukase damo narasunaki Miroku no miyo mitamo Muyo muhei no daiji Tenmara setsu mo matsuroite Shoaku jau aratamari Yashari ujin mo getatsu nashi Shozen bushin koto kotoku Sono kokoro zashi otoguru nari Sansen soroku koto kotoku Sensono itoku ni nabikaite Kinju jugyo no suema demo Minaso no dokoro ezaru nashi Masani kore shibiji so sekai ire Kario bigawa sora ni mai
Soyonte ni tanabi keba, banka fukui kuchi ni kunji, tahoru to sosori tachi, ichido garama kasumi tsutsu, kogane no iraka sansanto, hirite yeizu kokeiwa, keni mori goku jodo nai, kokoku mirori te kurani michi, Sunadori utaka ni amegashita, iketoshi ike o moro moro no, eragi ni gyuwa o kwe kwe wa, tsutsura ora ni michi watari, kunito kunito zo sakai naku, hitobu sakachi no nikushimiya, isakai goto mo iune tokie, itenshikai kano no, Miroku no mite ni kitsu sare, Jinjin no mimune ni dakare, Warega hibi no sejou mo, Miyochi o damai shinkaku o, Esashime eba tomi sakae, Yuwai yuwai nagaku muyaku ni, Sendoku go kasame sase, Fukujukai muyo dai kudoku, Taresa setamae mashimaseto, Nei jushi gezatonshu, Kifuku hai hai negimasu. Miroku o mikami, Mamori tamae saki hae tamae, Miroku o ikami, Mamori tamae saki hae tamae. Beishu no mikami, Mamori tamae saki hae tamae. Beishu no mikami, Mamori tamae saki hae tamae. Kannagara damachi haemase, Kannagara damachi haemase. Salmo de Meixo Sama. Rei Kaiwa, Rei Kaiwa, Hiri Hiri Akarumi, Kaumori Yoki, Hitoyori Chokawa, Hajimarurunari. Subarashiki, Subarashiki, Bunkankamo Teriareba, Nayami no Tanewo Tsukuru nizo aru. Ningen no Adama waruki wa shinju ni jabu no shiushi no suku ebanari. Está mais claro o mundo espiritual. Já começaram as purificações para que muitas máculas tenham. Maravilhosa civilização.
presa, porém, nas mãos do mal, incomparáveis sementes de sofrimento produz. Discernimento falta, mentes completamente nubladas, maldoso inseto, fez ninho dentro dos corações. Oração do reino do céu na terra. Mirou o homem, caminho supremo Deus. Mirou o homem, caminho supremo Deus. Messias, renovador dos três reinos, Salvador da humanidade, construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublimidade, Valjorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Que assim seja. Oração a Miroku Daikokutem. Miroku Daikokuten, Mamori Tamae Sakihae Tamae. Miroku Daikokuten, Mamori Tamae Sakihae Tamae. Kamnagara Tamachi Haemase, Kamnagara Tamachi Haemase. Oração no Bodhisudam. Kakuryo Kami, Mamori Tamae Sakihae Tamae. Kakuryo Kami, Mamori Tamae Sakihae Tamae. Kamnagara Tamachi Haemase, Kamnagara Tamachi Haemase. Leitura do ensinamento de Meishu Sama. Definitivamente o trabalho de salvação da humanidade. Por Meishu Sama, extraído do livro Evangelho do Céu, volume 3. Ensinamento de Meishu Sama. Permanência do Espírito Primordial. Ministro, nos Salmos, o Senhor fala que Cristo, Sakyamuni, Messias e Canum são deuses que tomaram forma humana. Nesses casos, ou seja, quando Deus encarna, o seu espírito nasce como primordial da pessoa ou apenas a acompanha como protetor? Meishu Sama. Conforme já expliquei, nasce como espírito primordial, Deus vivo, diferente, portanto, de uma simples manifestação que de vez em quando acontece através de alguém, a qual é apenas temporário. Em se tratando então de um Messias, permanece continuamente. No momento, porém, em que a necessidade da sua presença física se extingue, ele retorna ao seu local de origem. Por Meishu Sama, extraído do livro Evangelho do Céu, volume 3. Ensinamento de Meishu Sama.
Relação entre Jeová, Pai do céu, e Messias. Messias é o nome de Deus, depois de ter nascido como ser humano. Pai do céu é Deus Supremo, o Espírito do Espírito. Por Meixo Sama, extraído do livro Evangelho do Céu, volume 3. Por Meixo Sama, extraído do livro Evangelho do Céu, volume 3. Ensinamento de Meixo Sama. Relação entre Kanzeon Bosatsu com... Receberemos de orelha.
término do Joré. Ficaríamos agora com homenagem aos povos ciganos, com a dançarina Jade e o duo Albuquerque.
Participação especial da galinha. Palavras da responsável, ministra Paula Dalva Cacá. Bom dia! Tá dando pra me ver bem aí na câmera? Tá dando pra me ver aí? Gente, bom dia! O pessoal aí do grupo cigano aí no fundo, para de conversar, vem aqui. Vocês têm que dar um nome aí pra esse grupo. Eu botei aí Grupo Albuquerque. Então vocês viram aqui a apresentação, né, desse trio aqui, né, Enzo Albuquerque, Breno Albuquerque, Jade Albuquerque, né, eles ensaiaram a coreografia cigana. Brezo, né, dupla. Breno e Enzo são, aliás, Jade também, né, são integrantes do Neo Gibá, né, são violinistas, né, e aí vieram fazer participação. Jade também dança porque ela é polivalente, né. E aí, eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi para vocês assistir o culto, como foi a preparação. E é isso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, fiquem à vontade para falar sobre vocês. Eu sei que vocês estão morrendo de vergonha, mas é isso mesmo. Vamos lá. É sobre o culto, sobre como foi a preparação. Pode ser como foi a preparação, como foi o culto para vocês. Eu achei o culto muito interessante, sabe? Eu gosto sempre de conhecer novas religiões, principalmente religiões que são muito desconhecidas, que ainda não são tão conhecidas assim. Eu não conhecia o Miroco. A Miroco, não sei cai. Eu estou conhecendo agora. E tem muito a ver com muito ligado ao budismo, muita coisa parecida, semelhante. Eu gostei. Foi meu primeiro culto, eu gostei da energia, de como é feito o culto, o ritual. Enzo, tem alguma coisa para falar? Isso, basicamente é parecido com o budismo, né? É tipo uma vertente do budismo, como é? Na verdade, assim, a messiânica, né, a filosofia, a igreja messiânica, ela é uma junção de budismo com shintoísmo, né? Mestre Sama, ele era reverendo da Omoto, né?
E aí ele saiu da Omoto e criou a igreja messiânica e colocou também partes budistas. Então, por exemplo, essa imagem aqui é shintoísta, né? Caligrafia representando o Supremo Deus. Mas aquele Bodhisattva é budista. O Daikoku tem é um Buda. Então há essa fusão aí, né? Então foi legal para vocês prepararem. Você, Jade? Foi bem interessante, eu gostei. Gostou? Sua mamãe mandou um recado, disse assim, a linda da mamãe. A dona Sheila mandou uma mensagem. Muito obrigada, sentem aí, meus amores, por favor. Esse mês de maio, né, a gente tem 3 coisas muito importantes que aconteceram, né? A primeira é que o mês de maio, né, no dia 13 de maio, ontem, né, é o dia que se comemora tradicionalmente, eu falo tradicionalmente, né, porque há um livro inteiro para falar, né, sobre a abolição da escravatura, né? Então, é o dia que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, foi lá e assinou a Lei Áurea. Só que sabemos que não é porque ela assinou a Lei Áurea que se resolve todos os problemas oriundos de muitos anos de escravidão. O Brasil foi o país que mais escravizou no mundo e foi o último a abolir a escravidão. E mesmo assim, não deu condição nenhuma para que os povos, né, que foram trazidos à força da África para trabalhar forçadamente no Brasil, foram mortos, mutilados, enfim, né, torturados. Não deu nenhuma condição para que esse povo pudesse se reerguer, né? E aí eles fizeram uma coisa chamada eugenia, né? Então, assim, eles queriam embranquecer o Brasil, depois que houve a abolição da escravatura, e trouxeram para cá os imigrantes italianos, alemães, né, espanhóis, né? Para embranquecer o Brasil, isso é comprovado por estudo, né? E aí, essas pessoas que vieram para cá, né? Vieram para cá já com um pedacinho de terra, com escola para imigrantes, né? E assim, só para vocês terem ideia, eu estava vendo um estudioso falando que nessas escolas para imigrantes eles definiam a população negra como fedida, como suja, como mau caráter, né? Todo o racismo ensinado bonitinho na escola dos imigrantes, só para eles. Mas quando os negros falam que precisam de cota, né, para fazer uma reparação histórica, né? E por que reparação histórica? Porque a maior parte dos presídios temos negros, né? A população de baixa renda é preta, as escolas públicas são verdadeiros quilombos, né? Não escrevi nada na palestra, gente, surgiu, viu? E aí o que acontece? Tudo isso precisa de uma reparação histórica, que deveria ter sido feita lá atrás, junto com aqueles imigrantes que eles trouxeram, né? Da mesma forma. Enquanto que os donos, os grandes empresários, né, os grandes artistas, são todos com nomes estrangeiros, já percebeu? Sempre com nomes estrangeiros, né? E por que isso? Porque não houve essa reparação histórica. Então, quando a gente pede cota, né, para essa reparação histórica, falam que é esmola. E não é, olha, cantem esse mantra, cota não é esmola. Comigo, cota não é esmola. Pois é, como na internet, cota não é esmola, tem um hip hop maravilhoso, uma maravilhosa canta, sem princesa. Né? Então, a princesa participa do culto ativamente, né? E aí, o 13 de maio, né, se a gente fosse parar para refletir sobre reparação, não houve nenhuma, mas houve uma abolição, né? Embora no mundo espiritual ainda há escravos que não sabem que foram libertos. E todos nós ainda somos escravos do capitalismo, do materialismo, do egoísmo, né? Escravos espiritualmente e materialmente, né? Quando você vê um menino alugando uma bicicleta e para poder fazer uma entrega de algo que não lhe dá direito nenhum, isso é uma escravidão moderna. Quando você vê uma pessoa obrigada a abrir uma empresa para poder ser contratado por uma empresa para não ter direitos trabalhistas, é uma escravidão moderna, né? Então há muito o que se fazer para reparar historicamente a escravidão que ainda permanece de forma moderna, né? Quando uma pessoa preta sai na rua com um celular, ou com um objeto caro, ou com um instrumento, né? E que o policial diz assim, cadê a nota fiscal? É semelhante ao que acontecia quando o preto andava na rua e o policial perguntava, cadê a carta de alforria? Não muito diferente, né? E nesse mês de maio, também temos, né, o dia 24 de maio, temos a comemoração do que mesmo? Do Dia
do povo cigano, né? Santa Sara Cali. Dia de Santa Sara Cali. E por isso eu trouxe aqui, né, além da homenagem que a gente fez aos povos ciganos com a dança, né, com a música do Jorei, eu trouxe aqui Eli, vem cá, meu amor. Eli, ela é... Você é representante, né? Por favor, fale pra gente aqui. Bom dia a Eu esqueci o todos. nome da Associação Brasileira. Então, ABEC. ABEC. É a Associação Beneficente Cultural dos Povos Ciganos do Brasil. E aí eu trouxe ela assim para falar um pouco, né? Porque infelizmente ainda há muito preconceito contra essa minoria, né? Muito desrespeito cultural, né? Muita atribuição que não existe, né? E assim, os povos ciganos, eles precisam também ser valorizados. Lembramos que no nazismo, os ciganos também foram assassinados nos campos de concentração, né? Não foram só judeus, foram ciganos, né? E até hoje, eu estava conversando mais cedo, quando ele estava chegando, Matila dizendo, meu pai, seu pai, Matila? Meu pai dizia para não chegar perto de cigano. Então veja quantos preconceitos a gente tem e quanto rica, tão maravilhosa é a cultura do cigano, quanto é bacana a gente conhecer o trabalho e desfazer, inclusive, de muitos estereótipos, muitos equívocos, muitas coisas que dizem que é cigano, mas não é. Então deixa eu... Fique à vontade. Então, primeiro agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, gratidão pelo acolhimento e dizer que a gente começa desmistificando algumas coisas. O povo é uma raça, é uma etnia, é uma nação entre as nações. Aqui no Brasil, a nação brasileira faz parte, contribuiu e continua contribuindo. Ele não é religião. Todas as comunidades ciganas, nós temos aí ciganos evangélicos, umbandistas, candomblecistas, espíritas, enfim, todas as religiões, nós temos representantes aí da comunidade cigana. E falando de comunidades ciganas, nós sabemos que o preconceito ainda é muito forte, a discriminação ainda é muito forte e a gente precisa acabar, né, com tantos estereótipos que ainda vão sendo processados aí há décadas, há milhares, centenas de anos. A gente fala que o nosso povo tem um grande amor, né, pela liberdade, mas pela sua pátria, que é o mundo. Nós temos a bandeira cigana, que tem uma representatividade muito grande, muito forte. O azul, ele representa a espiritualidade, já que estamos aqui falando, né, de Deus, do espiritual, a espiritualidade. O verde, as matas, a nossa riqueza, a prosperidade. E a roda, esse ponto cabalístico, a roda cigana, que representa movimento, a continuação, o caminhar. Nós precisamos não romantizar. Cigano não é um povo nômade porque achava bonito sair pelas ruas ou sair viajando. Eles simplesmente eram expulsos, né, dos países onde procuravam abrigo. Por que eram expulsos? Por ter uma cultura diferente. E o diferente assusta, causa medo. E esse medo acabou gerando muitos estereótipos, criando tanto preconceito, tanta discriminação. Diferente dos povos negros que vieram escravizados, não é muito diferente dos povos originários, né? Os índios, que acabaram também sendo escravizados. E a gente vê essa maldade ainda muito presente na nossa cultura paternalista, machista, que ainda nos colocam em segundo plano. Então, o povo cigano, ele é amparado por um decreto, por ser minoria, e por ter cultura diferente. Ele é amparado por um decreto, que é o decreto 6.040, de 2007, que fala de povos de comunidades tradicionais. No Brasil, somos 28 povos de comunidades tradicionais, né? Então, são os marisqueiros, ribeirinhos, quilombolas, enfim, uma série aí que precisa ser reconhecido, que precisa ser respeitado.
em sua essência, culturalmente falando também, porque também contribui muito para que o Brasil continue se desenvolvendo. A gente sabe também que hoje, por ser Dia das Mães, e a gente falou ontem, inclusive, isso em uma outra apresentação, que a gente está comemorando o Dia das Mães. E eu perguntei para algumas pessoas, o que é ser mãe? Ser mãe é a gente honrar o compromisso, a confiança que Deus depositou em nós, quando nos confiou a vida de outro ser humano, né? Para a gente cuidar, para a gente educar o outro. Então, quando a gente fala de ser mãe, de ter paciência e de trazer, né, todo esse carinho, todo esse respeito, a gente vai para todos os outros povos e fala, gente, a gente precisa cuidar do outro, a gente precisa ter um olhar mais misericordioso para com o outro, porque todos somos seres humanos. E cigano é ser humano, é uma pessoa normal como outra qualquer e que merece todo o respeito. E a gente vem lutando por políticas públicas afirmativas que tragam, né, verdadeiramente, que tire do papel o que está escrito em todos os decretos, em todos na Constituição brasileira, e que traga de fato e de direito esses direitos para a prática, porque existem muitas comunidades ciganas que estão vivendo em situação de vulnerabilidade social, abaixo da linha da pobreza, sabe? Sem nenhuma infraestrutura, aquelas barracas, aqueles acampamentos, ainda precisando de lonas novas para que a gente possa continuar cultuando a nossa cultura em sua essência. Então, a gente tem pedido, tem lutado muito, inclusive, hoje nós estamos fazendo parte de um grupo de trabalho junto à Prefeitura, com a CEMU, que é a Secretaria de Reparação. Você falou há pouco, Paola, de reparação, uma reparação histórica, e a gente hoje está, com a nossa secretária Ivete Sacramento, junto com o nosso prefeito Bruno Reis, fazendo uma tentativa de reparação. Mesmo que tardia, mas o importante é que ela aconteça. Sim. E que essas políticas cheguem até nós, cheguem também até outros povos e traga essa reparação, traga valorização e respeito a povos de comunidades tradicionais. Não falo nem só dos ciganos, porque eu acho que todos os povos de comunidades tradicionais são importantíssimos porque contribuíram e continuam contribuindo para o desenvolvimento do nosso país, da nossa pátria. Então é isso. E Santa Sara Cali, não posso deixar de falar, Santa Sara Cali, padroeira do povo cigano, a única santa cigana do mundo e que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, e que a gente tem verdadeira adoração, juntamente com Deus. Você tem como falar pra gente um pouco mais sobre a história de Santa Sara? Eu ia falar, mas eu quero que você mesmo fale, que você que é cigana. Sim, Santa Sara, existem várias histórias, né, que trazem aí vertentes diferentes de como surgiu. Então tem histórias que dizem que Santa Sara, ela conviveu com Jesus. Tem histórias que dizem que ela é filha de Jesus, naquele período em que a história não é contada, né? Porque Jesus só retornou aos 33 anos, com sua peregrinação, com suas pregações. E aí tem essa vertente também, e tem a vertente que é mais conhecida, de que Santa Sara foi deixada, né, dentro de um barco, junto com mais outras pessoas, as outras Marias, sem remo, sem alimento e sem nenhuma perspectiva de sobrevivência. E que ela pediu muito a Deus e fez uma promessa de que seria, na verdade, aí uma discípula de Deus, se todos se salvassem. E o milagre aconteceu, porque imaginam que você está em alto mar, sem remo e sem nenhuma condição que lhe dê a certeza da sobrevivência, e de repente encontra a terra firme. Aí você atribui isso a um grande milagre. E o milagre foi feito, todos se salvaram, e ela cumpriu com a sua promessa, seguiu a Deus e foi realmente uma multiplicadora da palavra de Deus. E foi acolhida quando desembarcaram, por ser negra, inclusive, né? Ela foi esquecida dentro do barco, mas os ciganos que ali residiam
eles acolheram, cuidaram e ela se tornou então a padroeira do povo cigano. Maravilha, né? Maio, o mês da libertação dos escravos, uma Santa Negra, né? Uma Santa Negra, exatamente. E os povos ciganos, diferente daquilo que criam mitos sobre, foi o povo que acolheu. Acolheu, Exatamente. Que salvou Santa Sara também, né? Eu queria que você falasse, fazer uma pergunta surpresa para você. Eu queria que você me falasse sua opinião sobre as novelas que foram transmitidas até hoje, que falam sobre o povo cigano. Então tem, por exemplo, Explode Coração, tem aquela novela, não sei se você conhece, Cassandra. Sim. Qual é a sua opinião? Você acha que relata de fato o povo cigano ou há um mito? Não, eu acho que há um mito, inclusive as novelas retratam muitas vezes uma realidade que não é a realidade existente, porque a gente não vê nas novelas a apresentação da realidade atual. Então, se você for, por exemplo, aqui na comunidade cigana da Praia da Cajá, na ilha de Itaparica, logo ali em Bom Despacho, você vai ver uma realidade nua e crua. Você vê a dificuldade que o povo cigano hoje convive. Então, isso não é mostrado pelas novelas, é mostrado aquele lado encantador, o lado cultural da dança, da culinária, que é importante. Mas o que o povo passa e o que traz, na verdade, a necessidade de nós líderes, né, nós que levantamos a bandeira de luta, de resistência, porque essa bandeira ela representa luta e resistência por uma história, né, que marcou e que feriu muito. Então, ela não apresenta essa realidade. Então, nós temos aí, pelo interior da Bahia, aqui na Bahia, Paula, nós temos o maior grupo cigano, são os calões. Então, os ciganos é uma etnia, mas ele se dividiu em grupos. E aqui no Brasil nós temos os 3 maiores grupos, que são os huns, os sintes e os calões. E na região Nordeste se concentra o maior número de calões, tá? E, infelizmente, é uma realidade que até dói falar, a maior parte, mais de 80% dos calões são analfabetos. E são analfabetos porque não tiveram acesso à educação. São analfabetos porque não têm documentos, muitas vezes. Então, eles não têm direito, na realidade, de se incluir ou de serem incluídos em políticas públicas. Então, isso dificulta. E é isso que nós estamos lutando, brigando, inclusive pelo censo, porque nós sabemos que o censo, o IBGE hoje tem um censo defasadíssimo, que não traz a real quantidade da população de ciganos no Brasil e na Bahia. E a gente vem brigando isso com o poder público para que esse censo seja atualizado. O último, 2010, deveria ter sido realizado em 2020, por conta da pandemia não houve, e a gente sabe que também, por estarem em locais de mais difícil acesso, eles não são acessados para o censo. Ou seja, cigano praticamente não existe. Né? Como você falou mais cedo, né? Que o Pelo assim, esse povo existe? Exatamente. A gente teve aí o tema do Enem que falou de comunidades de povos tradicionais. E esse tema riquíssimo, inclusive, foi muito bem pensado, porque trouxe a oportunidade de pessoas que desconhecem completamente os povos de comunidades tradicionais, que eles sejam, né, divulgados. Então, uma amiga falou, ela é professora de redação, e ela falou assim para mim, Eli, eu tive a oportunidade de fazer uma dinâmica com os meus alunos e pedir uma redação que falasse de povos de comunidades tradicionais. E quando eu falei do cigano, teve um aluno que levantou o dedo e falou, Pro, cigano existe? É história, quer dizer, ficou no passado. Cigano existe, gente, nós somos feitos de carne e osso, somos seres humanos, somos brasileiros, contribuímos muito para o crescimento do nosso país e merecemos respeito. Somos honrados, somos honestos, e esses estereótipos de que cigano faz atrocidades, que comete atos ilícitos, que fazem, é mito. Lógico que, como em todos os segmentos sociais, existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas de má índole, pessoas de boa índole,
mas a gente não pode generalizar. A gente não pode atribuir o ato de um ou dois para toda uma nação, para todo um povo, para todo um conjunto. Então a gente precisa respeitar, valorizar e seguir. Eu queria que você me falasse pra gente, Eli, como seria, por exemplo, você fala que tem muitos grupos, né, de ciganos que necessitam de ajuda humanitária. Se houver o interesse de ajudar essas pessoas, como é que pode ser feito? Se alguém, por exemplo, que esteja assistindo a gente... Perfeito. Quiser... Olha só, nós sabemos que o povo cigano tem uma cultura diferente. Os indígenas têm uma cultura diferente, os próprios negros têm uma cultura diferente, porque quando estão dentro, né, do seu ambiente, tipo dos seus terreiros, na religião de matriz africana, o candomblé, precisa ser respeitado. Então, quando você chega em qualquer local, quando você chega no escritório de alguém, quando você chega na casa de alguém, você bate na porta, você pergunta, eu posso entrar? Então, dentro de uma comunidade cigana, também deve ser assim, a gente tem que respeitar aquela cultura. Então, a gente chega em uma tribo indígena, a gente procura o cacique daquela tribo para conversar, para ele dar acesso. E quando você chega também em uma comunidade cigana, a gente procura o líder cigano, porque tem sempre, todo grupo cigano tem um líder, geralmente o mais velho, que ainda tem ali conhecimento e que ainda tem ali a organização daquele grupo, ele deve ser procurado e com certeza ele vai dar acesso para que essas pessoas possam chegar e ajudar. Ainda mais quando vem com boas intenções. O problema é que as pessoas não respeitam os povos de comunidades tradicionais e quando chegam em determinados locais, querem entrar sem pedir permissão e aí é considerado invasor, porque é invasor. Então a gente precisa respeitar cada cultura e procurar, também nós temos aí várias instituições que hoje representam o povo cigano. Tem a minha aqui em Salvador, região da Bahia, responsável aí pela associação, pela ABEC, que é a associação. Pronto, então as pessoas poderiam, por exemplo, no intuito de ajudar, procurar a ABEC para localizar as comunidades que precisariam de doações, por exemplo? Sim, sim. E aí eu posso passar o contato, eu posso deixar... Passa aí já agora. Que deixa é gravado. 71987521040 ou por e-mail elimacedo@gmail.com. Então, 71987521040 e nós estamos abertos sim a receber ajuda, apoio. E não é só, a gente não fala só de ajuda financeira, a gente fala de ajuda material, a gente fala de ajuda psicológica, a gente fala de ajuda jurídica, enfim. Todo tipo de ajuda é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Eli. Sente aqui rapidinho. Eu que agradeço, gratidão. Muito obrigado. Para os nossos convidados, eu vou dar aqui agora uma imagem de Miroco Decoputem, Deus da Prosperidade. Todo mundo que dedica aqui no núcleo recebe. Então, Eli, muito obrigado. Miroco Decoputem para você, Breno, Jade, Enzo, né? Matilda já tem, né? Peço licença para colocar no meu altar, viu? Fique à vontade. Gente, Miroco Decoputem adora tudo que é gostoso. Doce, bolo, pão, pizza, um sanduíche que você estiver fazendo em casa, frutas, iogurte, uma cervejinha. Você coloca para ele e não precisa deixar eternamente não. Depois de 1 minuto você tira e pode tomar, beber, comer, tranquilo. Vai ser fluidificado. Vai ser fluidificado, ele vai receber boas energias e vai gerar prosperidade para vocês. Que assim seja. Você falou agora, Eli, que há muitos ciganos que não têm identificação de documentos, né? Isso. E assim, a minha avó, eu conversando com minha irmã mais velha, né? Porque eu e minha irmã mais velha temos uma diferença gigantesca de idade. Só pra você ter ideia, minha mãe teve minha irmã mais velha quando minha mãe tinha 14 anos. Minha mãe me teve quando ela tinha 42. Então é uma diferença enorme. E ela conhece muito a história da minha família materna, né? E aí eu descobri que minha avó materna, a mãe da minha mãe, ela era cigana. Eu descobri que ela era cigana. Olha só. E eu não sei qual era a comunidade dela. Eu soube que demorou dela fazer o registro. Dela. E a minha mãe, ela pegou essa veia. Assim, a minha mãe, ela se vestia como cigana, né? Embora ela não pertencesse a nenhum povo, e ela jogava búzios, jogava cartas, era ligada ao candomblé também, fazia evidências, e era messiânica, ministrava jorei, né? Ela dava com saiões, cheia de anéis, né?
E aí minha mãe acabou puxando. E eu tenho um gosto enorme por oráculo. Sou viciada em tarô, assim. Não sou cigana, assim, mas gosto muito de oráculo. Acho que eu puxei de Dona Dalva. Isso aí. Então, a homenagem aos povos ciganos no Dia das Mães caiu certinho para homenagear a minha mãe, né, que não se encontra mais aqui no mundo material, já foi para o mundo espiritual em 2000, mas está assistindo o culto aqui, ó, da casinha. Né? Com certeza. Eu coloquei aqui 2 rosas, né? Reparem que todas têm rosas, né? Exceto o decoco, porque foi outra pessoa que fez a quebrada de decoco. Mas eu coloquei uma para a Cacunha no caminho e coloquei uma para ela. Né? Porque quando eu era menina, ela dava o dinheiro da merenda para ir para a escola, e aí eu juntava no final da semana para dar um presente para ela. Aí uma vez eu cheguei com uma rosa branca, ela, toma uma rosa branca para você. Ela, já ter me dado uma vermelha? Aí eu tô dando uma vermelha agora para ela. Ai, que maravilha, que homenagem belíssima. Com certeza certeza ela está muito feliz neste momento, isso é certo. Com certeza, né? E aí, eu queria também falar sobre o Dia das Mães, né? Então a gente não fala, é só pro comércio, mas na verdade tem uma história. O Dia das Mães nasceu nos Estados Unidos com Anna Jewins, né? Em 1905, ela queria homenagear a mãe dela. E aí ela fez uma homenagem pública, e isso acabou se tornando referência e foi abraçado pelo movimento feminista. E aí o movimento feminista batalhou para ter o Dia das Mães no Brasil, nossas feministas brasileiras, que inclusive batalharam para a gente ter direito ao voto, embora quem assinou o cheque foi um homem, né? Infelizmente tem que ter um homem sempre na frente, né? Então naquela época era assim. Mas em 1932, Getúlio Vargas assinou a lei que determinava que o segundo domingo de maio fosse o Dia das Mães, né? Tem essa história. No início do culto, aqui os meninos tocaram um arranjo que eu fiz, misturando banzo maracatu com cangoma, de Clementina de Jesus. Clementina de Jesus, ai meu Deus, vem a mulher. Eu não aguento mais isso, que nada. Se comporte, viu? Eu trago minha palestra. Clementina de Jesus, ela foi uma cantora e compositora descoberta muito depois, né, com a idade já avançada, e que trouxe para nós muitas cantigas dos povos africanos, né, dos nossos ancestrais que foram escravizados e que poderiam ter se perdido, né, no tempo, mas que foram valorizados graças a ela. E cangoma é uma delas, né? Então a cantiga era assim: tava dormindo, cangoma me chamou, tava dormindo, cangoma me chamou, vê se levanta povo, o cativeiro já acabou. Então, como era a relação ao 13 de maio, eu misturei com banzo maracatu, que fala do sofrimento, né? Foi de Luanda que nos trouxeram para cá, vim Moecama, para Senhor Branco ensinar, né? Aí fala do sofrimento do negro. Quem quiser pesquisa aí, banzo maracatu, senão fica o culto todo falando de música. Mas, e coloquei um arranjo da música Mama, de AGP, que por um acaso, né, Tati, eu descobri que ele fez a mãe de santo dele. Eu, na verdade, eu tinha feito, né, pensando que era para todas as mães, mas também vale, né, que é tudo mãe, né. Bom, vamos ao ensinamento do mês. A gente teve um aglomerado de ensinamentos, né, o Charles colocou o livro Evangelho do Céu, volume 3, né, e aí ele fala sobre a palavra Messias, né. Então, Mestre Sam explica que Messias significa Deus em forma humana. E que todas as pessoas que têm uma missão como Messias da humanidade, ele vem com o espírito primordial de Messias. Mas qual é o que é espírito primordial? Todo mundo nasce com 3 espíritos. Relaxa. Eu ver aqui. Normal. É só para não ficar todo mundo parado. Tem nada. Vamos lá? Acho que agora foi. De novo, vamos lá. Eu parei aonde mesmo? Você estava falando Dos anjos da Dos guarda. três espíritos. Dos 3 Na hora que travou, tava falando de quê, Matila? No segundo você terminou de Estava falar. começando os 3 anos. Tá bom, vou falar de novo. Então, ai, meu Deus, de novo, né? Então, a gente tem que entender que o ser humano tem 3 espíritos, né? Primordial, guardião e secundário. O primordial é o DNA de Deus, né? É a nossa partícula divina. Então, a missão dele é o quê? O absoluto bem. Se o espírito primordial estiver atuando, ninguém se torna nocível a nada. Se torna nocivo a nada, né?
O espírito guardião, ele é aquele que nos dá inspiração no caso de uma missão, no caso de uma ideia. O espírito guardião é que nos salva em caso de perigo, né? O espírito guardião é aquele que às vezes nos dá mensagem por sonho, e ele geralmente é um ancestral nosso que se elevou à qualidade de anjo. Então ele é nosso anjo protetor. Ele é escolhido entre os ancestrais, né? É graças ao espírito guardião que a gente tem autocontrole. A gente está às vezes irritado, está querendo dar uns tabefes em alguém, aí o espírito guardião, para aí, rapaz, esfria a cabeça aí, calma, deixa disso, né? E o nosso sexto sentido, aquele sexto sentido, é o nosso espírito guardião que nos proporciona, né? Já o espírito secundário, né, é a nossa parte diabinho, né? É a nossa parte negativa, digamos assim. Mas que também é importante. Graças ao espírito secundário a gente sente fome, a gente tem desejo sexual, a gente tem sede, a gente tem vontade de aproveitar as coisas carnais, os prazeres mundanos. É graças ao espírito secundário que a gente gosta de comédia, de bom humor, de fazer piadinha, né? O problema é até o nosso gar mesmo, o nosso impulso, às vezes, né? Que é muito importante para a gente ter caráter, né? Para a gente não ser babaca. Quem faz isso é o espírito secundário. Só que assim, o espírito secundário é igual aquele cachorro pitbull, né? Você tem ele ali, mas você tem que ficar com a rédea curta. Controlando. Né? E aí esse trabalho é feito pelo primordial e pelo guardião. Então a gente tem 2 terços de bem e 1 terço de mal. O problema é que a gente não cuida do nosso primordial. Como é que cuida do primordial? Tendo contato com Deus através da religião, através da prática da fé, através da prática do bem, lendo bons livros, tendo acesso à arte de alto nível. Tudo isso faz o espírito primordial fluir mais. E aí cortar o mal pela raiz. Sabe aquela história que a gente fala assim, fulano é incapaz de fazer mal a uma mosca. Quem faz isso é o espírito primordial. Ele faz você não cometer por exemplo, você está vendo esse cachorro aqui, tem gente que tem capacidade de fazer uma maldade com esse cachorro, já tem outros que dizem, não, imagina se eu vou fazer uma coisa dessa, com um bebezinho lindo, né? Então, o espírito primordial, ele finaliza, né? Ele finaliza o mal pela raiz. E aí eu acho engraçado porque, assim, nos desenhos animados, né? Eu acho que todo mundo pegou desenho animado aqui, né? Porque hoje em dia, com a internet, mudou muita coisa. Mas vocês lembram que existia sempre aquela situação de estar uma pessoa aqui, né, pensando, um personagem, e aí vem um pensamento com um anjinho, a mesma cópia daquela pessoa, e o diabinho. Aí o diabinho, que nada, rapaz, bora fazer mesmo. E aí o anjinho, não faça isso, não faça maldade, né? Então ali é o guardião e o secundário. E aí a gente tem o primordial que ninguém fala, mas que é a nossa partícula divina. Então o que o Messias me explica é que o Messias é um espírito primordial diferenciado. Então, ao invés de ser um primordial comum que todo mundo tem, quem vem com a missão de Messias, né, de salvar a humanidade, vem com um espírito primordial totalmente diferenciado. Porque se fosse igual aos outros, ficaria sem conseguir atuação, né? E aí ele é o absoluto também, apesar de só. Por isso que Jesus no deserto não cedeu para Satanás nem a pau. Porque o primordial dele era forte, né? Assim como o Buda foi tentado por Daiba, né? E assim por diante, né? Uma coisa interessante, né, no ensinamento de Meixo-sama é que ele fala sobre várias divindades, né? Então, Bodhisattva Kamnon se dividiu em Kanzeon Bosatsu, Oshin Miroku, para depois tornar-se Messias, né? Na verdade, Meixo-sama fala que o espírito humano, ele não se subdivide, ok? Mas o espírito divino, sim. Então, a divindade, ela pode ser uma e várias ao mesmo tempo. E isso justifica que todas as religiões, elas têm a sua pitada de razão. Ninguém é melhor que o outro, não é só uma religião que é melhor do que a outra, né? Na verdade, cada um tem a sua verdade, cada religião tem a sua missão, a sua verdade e cumpre, né, a sua missão de acordo com aquele tempo e com aquela população. A Meixo-sama ensina isso, né? Vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Aqui a oração Zengen Sanji, que vocês viram fazer uma oração enorme em japonês, ela tem uma entrada, né, na oração que retrata muito bem isso, né? Aqui tem a tradução dela. Que diz o seguinte: respeitosamente reverenciamos Bodhisattva, é muito nome japonês, de Kanon,
que ao descer do céu transforma-se em caminhão de horário. Manifestou-se a seguir com Moshimirogo para posteriormente tornar-se Messias. Então veja que houve várias divindades, né? E aí você tem um e vários ao mesmo tempo. E que Jeová, né? Jeová, na verdade, significa Pai do Céu, que é diferente de Messias, que é o Deus vivo, né? O Deus que está encarnado como homem, né? Então, gente, é sobre isso. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada. Apesar de todos os problemas, a gente conseguiu fazer um culto belíssimo, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu desejo a vocês um feliz Dia das Mães, um excelente final de semana. E é isso. Tchau, tchau. Gratidão. Por favor. Hino da Miroku no Sekai. Anuncie as portas, abram as portas do coração, que Messias Sama vai entrar, o paraíso chegou. Abra sua mão, abra sua mente, que a luz vai entrar. E o Jorei chegou. Fechem as portas para o seu passado era da noite. E o sol já vai sair, a era do dia chegou. Vamos construir o paraíso, a oração. Avante mameritos, Miroku no Sekai chegou. Avancem as portas, abram as portas do coração, que Messias Sama vai entrar, o paraíso chegou. Abra sua mão, abra sua mente, que a luz vai entrar. E o Jorei chegou. Fechem as portas para o seu passado era da noite. E o sol já vai sair, a era do dia chegou. Vamos construir o paraíso, a oração. Avante mameritos, Miroku no Sekai chegou. Avante mameritos, Miroku no Sekai chegou. Miroku no Sekai chegou. Miroku no Sekai chegou. Miroku no Sekai chegou.